Está no ar. Programa Consciência Livre. Um programa com informações e entrevistas para você conhecer melhor uma pessoa muito especial. Você mesmo. Apresentação: Magda Carvalho. Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Consciência Livre. E neste programa, hoje nós vamos falar sobre o seu corpo e a sua mente. A gente fala tanto sobre energia, a gente fala tanto sobre essa necessidade que nós temos de equilibrar nossas energias, mas como deixar de cuidar do corpo e da mente? Afinal de contas, está tudo muito relacionado. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é a professora Eliana Esquiante, ela que é educadora física, também nos traz informações importantes desse equilíbrio que soma corpo, mente e energia. Eliana, bom dia. Bom dia, Magda. Bom dia, senhores ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês, tá? Bom, é interessante a gente observar que dentro dos estudos conscienciológicos a gente relaciona, né, 4 veículos de manifestação, né? O soma, o energossoma, que é o corpo das energias, o psicossoma, corpo das emoções, e a mente, o mental soma, né? A nossa capacidade de pensar, de discernir, de refletir. A minha especialidade é o soma, é o corpo físico. E aí a gente vê e observa que o paralelo entre esses 4 veículos de manifestação, o representante número 1 de todos eles é o soma. Embora o mental soma seja o prioritário, o essencial, o que mais necessita de cuidados. O mental soma seria, para os leigos, correspondente ao corpo mental, ao corpo de pensamentos, de sentimentos, a condição da consciência de discernir, de ter espírito crítico, de analisar, de compreender, de avaliar, de ter atenção. A partir do corpo mental, do mental soma, tendo todo um trabalho rico de informações e atributos conscienciais adequados, ele vai poder, através desses atributos, fazer um rastreio, dar a devida atenção aos demais veículos de manifestação, inclusive o corpo físico. Agora, é interessante quanto a gente deixa de lado esse cuidado, né? Tem alguma resposta para isso, para esse desleixo, esse descuido? Na verdade, Magda, o que acaba acontecendo com a gente é a nossa atribulação no cotidiano, baixa lucidez, acaba o discernimento e a pessoa não se cuida devidamente. Então a gente nota que, assim, independente da pessoa estar mais gordinha ou estar mais magrinha, entende? O importante para ela é ter uma condição de nutrientes, né? Dela comer comidas saudáveis, né? Dela praticar as atividades físicas e estar em dia com a saúde dela, né? O nosso descuido é porque a gente não observa o que se coloca no prato, a gente não observa o nosso próprio sedentarismo, né? E isso acaba prejudicando. E isso vai refletindo, inclusive, na falta de dinamismo do corpo físico, na falta de resistência do corpo físico. As pessoas não prestam atenção, mas, às vezes, só pelo fato de estar em desequilíbrio com os nutrientes que ela come, a apatia, o cansaço, o esgotamento, a estafa, ela pode acontecer com maior frequência e às vezes é um ou outro nutriente que ela não está ingerindo. E a falta de atividade física também não a deixa resistente. Sem resistência para aguentar as tarefas do cotidiano, certamente essa pessoa vai ter problemas mais sérios com a energia que ela tem que colocar para executar as tarefas cotidianas dela. Ou bancar outras energias que estejam mais pesadas. Não, né? Isso também. Você, sem esse vigor, sem essa vitalidade, sucumbe mais fácil a energias mais pesadas. Exatamente, Magda. Porque assim, olha, a gente já, muitas das vezes, né, nós não prestamos atenção em detalhes, pequenos detalhes do cotidiano. Então, assim, quando a pessoa começa a ficar um pouco mais lúcida, normalmente ela vai prestar atenção nesse procedimento do que é o extrafísico para o intrafísico, né, que são as consciências, os espíritos, né, que já estão em processo já dessomaram, que já estão do outro lado, a gente poderia assim dizer, né? E interferem, influenciam, e eles às vezes precisam das nossas energias. E se nós não estivermos bem, necessariamente não estaremos fazendo a devida assistência. Então, o bacana é você se manter bem para você fazer
esse contato com essas consciências e se doar realmente para elas e para as consciências que também estão presentes no nosso dia a dia. E ajudar ao próximo também está relacionada a esse bem-estar, né? A assistência, como se diz na Conscienciologia. Isso, Magda. Um dos paralelos que a gente pode fazer para que a gente possa entender bem é assim, olha, o nível de cuidado que eu tenho comigo, de atenção que eu tenho com o meu corpo, que eu tenho com os meus sentimentos e que eu tenho com a minha capacidade intelectual, com o meu mental, em proporção igual ao que eu consigo doar para o outro. É apenas um paralelo, tá bem? Então, a gente pode observar que a minha capacidade de doação, a minha capacidade de expressar, né, assistência ao outro, ele está em mesma proporção daquilo que eu consigo fazer comigo. Como cuidar deste corpo de maneira adequada? A gente que faz atividade física, faz, mas exagera na atividade física. A gente que tem uma alimentação equilibrada, entre aspas, porque deixa de comer os nutrientes, né, ingerir os nutrientes necessários para que o corpo esteja em equilíbrio, em função dos famosos excessos de peso, né, do bem-estar não mental e físico, mas do ego. Isso, Magda, o que a gente vê? O que a gente observa, tanto lá com os meus professores, meus futuros professores de educação física, como com os amigos de modo geral. Tem uma expressão muito interessante que é discernimento. É um atributo consciencial que faz parte do corpo mental. Por isso que a gente fala, desenvolver o corpo mental, ele vai potencializar a nossa capacidade de melhorar tudo aquilo que a gente for observar nos outros veículos de manifestação. Então, assim, se o mental ele estiver produtivo, ele estiver exercitado com leituras, com conhecimento, com informações, certamente o discernimento vai entrar em ação nas nossas escolhas. E isso vai facilitar que a gente mantenha o nosso corpo físico e os demais veículos de manifestação em dia, em maior equilíbrio. E aí os excessos, certamente, a capacidade de discernimento e espírito crítico já vai estar sendo observado pela própria pessoa. E quando ela não está atendendo só o ego dela, ela está realmente mais altruísta, ela está realmente buscando se equilibrar, ela vai observar que os excessos só está prejudicando a saúde e as energias dela de modo geral. A gente tem isso no dia a dia muito claro, né? Porque nós estamos numa vivência, isso que você falou no começo, na questão das atribulações, a gente percebe o quanto nós deixamos de nos cuidar, porque nós não estamos conseguindo bancar nem as atribulações, quem dirá a assistência? Pois é, então a gente vê que assim, né? Quando a gente tem capacidade de cuidar da gente, aumenta o estofo assistencial e essa interação que a gente chama com as múltiplas dimensões. Então, quando você, assim, no nosso caso, que estuda o processo da projeciologia, né? A gente observa que também aumenta o estofo enquanto nós estamos projetados, enquanto nós estamos fazendo alguma tarefa no extrafísico. Quando a gente sai do corpo e vai prestar uma assistência, a gente consegue bancar melhor e não sobra tantos resquícios quando a gente volta. Ou seja, a gente não tem tanta ressaca energética, necessitando de tanto descanso, de se refazer e de realmente ali manter uma condição de maior tempo, né, precisando desse descanso. Então vamos levar em consideração que a ausência desses cuidados que tanto necessitamos para o corpo está relacionada também à sua programação de vida, né? O que você vai fazer na Terra que você não está tendo energia, força, disposição para dar continuidade. Então essa busca do equilíbrio integral e qualidade de vida, nós vamos falar daqui a pouquinho no segundo bloco. Estamos apresentando Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho.